Primeiramente, Paulinho, queria agradecer o seu tempo, sua disposição para a gente estar aqui falando um pouco da sua história. Então já vamos começar falando um pouco da sua infância. Eu sei que você teve com seu pai alguns problemas, dele sair de casa. Conta um pouquinho pra gente como que foi isso na sua infância. Cresci num bairro bem pobre em Barueri e eu tenho mais 2 irmãos. Lá em casa todo mundo chama Paulo. Meu irmão mais velho é Paulo, meu irmão mais novo é Paulo. Meu pai chama Paulo. É mesmo? E a gente foi crescendo e meu pai e minha mãe eles começaram a ter alguns desentendimentos. Meu pai sempre serviu a igreja, meu pai sempre pastoreou. E ele pastoreava e trabalhava, ele trabalhava, às vezes saía da igreja e virava à noite trabalhando. A minha mãe também sempre trabalhou muito. E só que chegava um período que ele começava a se desgastar com a igreja, ele se frustrava muito com a gestão da igreja. E ele pegava e começava a desentender com a minha mãe e chegava um limite que ele acabava indo embora de casa. Tenho 27 anos. Desses 27 anos eu vi meu pai ir embora de casa pelo menos 4 vezes. E eu me lembro várias vezes, assim, de eu olhando na escada, meu pai fechava um portãozinho, tinha um portãozinho amarelo, e ele virava e dava tchau pra gente e ia embora. E a primeira vez que ele foi embora, você tinha quantos anos, você lembra? Olha, a primeira vez eu não lembro, porque eu era criança, era bebezinho, né? Mas a primeira vez que você lembra, então, você tinha quantos anos? Eu tava com 4 anos de idade. E ele ficou quanto tempo fora? Quanto tempo sem vê-lo? A primeira vez ele foi embora, eu acho que ele ficou 1 ano fora de casa, mais ou menos, 1 ano e meio. As saídas dele era sempre assim, entre 1 e 2 anos, era o tempo que ele ficava fora de casa. Esse tempo todo sem ver seu pai. Ele era pastor da igreja, ele abandonou tudo, viveu desse jeito, saindo de casa. Hoje ele está pastoreando em algum lugar, não está? Como que tá? Então, sua mãe recebeu ele de volta? A minha mãe, minha mãe é uma mulher de exemplo de ser uma pessoa cristã mesmo, porque assim, depois de toda essa frustração que ela teve com meu pai, depois de toda essa chateação, porque, poxa, ele saía de casa, ele deixava ela sozinha, com 3 filhos, e ela tinha que se virar para cuidar da gente. Por tudo isso, ela conseguiu ainda perdoar meu pai. E hoje eles têm um casamento abençoado, hoje eles conseguem ter cumplicidade, hoje eles estão conseguindo viver algumas coisas que eles perderam no decorrer da vida. Com tudo isso, eu sei que você acabou entrando na bebida muito cedo, não sei se necessariamente por causa disso, né? Eu estava com 11 para 12 anos, foi a primeira vez. Foi na escola tinha um acesso muito fácil de entrar bebida, essas coisas, e meu irmão mais velho, a gente tinha um vínculo de amigos que não eram amigos assim, que eram boas influências para a gente. Eu com 11, 12 anos de idade estava na fase de adquirir personalidade, estava tomando algumas decisões na vida, e meu pai saiu de casa e eu senti falta daquilo, né? Não tinha um pai por perto para chegar e me chamar na chincha, me corrigir, me orientar. As pessoas me ofereciam e eu experimentava. Eu não cheguei a usar nenhum outro tipo de droga, foi só a bebida. Certo. Mas eu com 12 anos de idade, eu chegava a beber a ponto de ficar caído. Assim. Com 12 anos você já ficava caído da bebida? Muitas vezes eu não me recordo como eu cheguei em casa. Teve uma vez que eu estava deitado assim na cama, meu irmão mais velho me acordou porque eu estava engasgando com vômito de tanto que eu tinha bebido. E foi uma fase assim onde eu tive muitos problemas no fígado. Bem novo assim? Bem novo, porque como eu era muito novo, eu acho que eu estava tomando uma dose muito alta de bebida. Então eu comia alguma coisa muito temperada, eu já passava mal, eu vomitava bastante. E você bebeu até qual idade? Até 14 anos. E indo para a igreja também, com a sua mãe ou não? Então, eu ia forçado, né? Minha mãe, ela falava assim, você vai para a igreja, você pode ir embora de casa, ela ameaçava dar o cor na gente. Mas teve um culto que foi aos 14 anos que me marcou, um culto que tinha um pregador lá, que o nome do rapaz, o apelido dele, na época que ele não era cristão, era maconhinha, ele tinha tomado um monte de tiro, ele arrancou a perna no meio do culto, jogava a perna assim nas pessoas, falando, tipo, não tinha mais nada, ele tinha um monte de membro do corpo, tinha ido perdido por causa ele tinha tomado um monte de tiro. Mas aquele dia o Senhor falou comigo de uma forma muito especial, sobre o que Ele queria comigo, sobre o tempo que Ele tinha para mim. E eu resolvi fazer um propósito com Deus, porque já fazia um tempo que meu pai estava fora de casa, já iam fazer quase 3 anos. E eu falei com Deus, se meu pai voltasse para casa, eu nunca mais colocaria uma gota de álcool na minha boca e eu me batizaria nas águas. E passou mais ou menos 2 meses que eu fiz esse propósito com Deus, meu pai voltou. Aí acabou. Também o álcool, até hoje, o cheiro do álcool já me enoja. Deus me colocou um bloqueio mesmo. Né? Hoje eu não sinto assim um pouco de vontade. Bom, aí com isso você se batizou, então, com 14 anos. 14 anos. Foi de coração, você se entregou. Como que foi essa primeira experiência com o Evangelho? Jesus, ele foi o pai que meu pai não conseguiu ser em alguns momentos. Meu pai, ele é um excelente pai, ele sempre foi um cara muito amigo, muito parceiro. Mas as horas que eu
precisava de um pai que ele não estava por perto, Deus foi esse pai para mim. Jesus cuidou de mim mesmo. Depois disso eu tive um problema que tentou me tirar da igreja, que foi a música. Isso que eu queria saber sobre a música. Você é um excelente músico, a gente que te conhece sabe. Quando você entrou na música, né, na verdade? Então, eu com 7 anos de idade, esse tempo assim que a gente estava na igreja, 7, 8 anos, minha mãe pegou e comprou um teclado para mim. E ela falou assim, filho, aprende a tocar teclado, porque um dia eu estava grávida de você e Deus falou que você ia tocar e tal. Aí eu peguei e falei assim, vamos tentar, né? Minha mãe colocou na aula, eu comecei a fazer, com 3 meses eu desisti. Falei, não quero saber, isso é muito difícil, esse negócio de partitura aí, mãe, não quero saber disso não. Não vai dar certo. Só que com 14 anos, quando eu voltei, eu fiz alguns amigos na igreja e eles começaram a me incentivar. Falaram, pô, você tem um teclado em casa, por que você não aprende, não toca? Comecei a aprender. Aí eu entrei na Orquestra Jovem Municipal de Barueri. Aí eles me deram uma bolsa no conservatório. Só que aí com isso veio os convites, né? Poxa, vamos tocar ali, você toca tão bem, vamos tocar ali e tal. E eu comecei a tocar no grupo de pagode, toquei com banda sertaneja, toquei com um grupo de forró, foi assim. Tocando, tinha convite, você ia embora. Porque assim, não era nem pelo dinheiro. Era porque assim, na igreja eu achava que ninguém valorizava o talento que o músico tem. Então eu achava que como a igreja não fazia isso, eu precisava me valorizar. Eu tinha acabado de sair de um problema da bebida e de repente eu entrei num outro problema que foi o do orgulho, do ego, do egoísmo. E aí você tocou com um monte de gente, chegou a tocar com gente famosa lá, como é que foi? Então, eu tive um período que eu toquei com os calouros do Raul Gil e tal, mas no pagode, no forró, era um ambiente terrível. Eu lembro que teve uma noite que eu fui fazer um evento que tinha uma bateria de uma escola de samba e quando eu entrei no banheiro assim para usar o banheiro, a gente ia lavar o rosto, estava suado, que tinha acabado de tocar, tinha 6 pessoas usando cocaína dentro do banheiro. Aquele dia foi um dos dias assim que mais me deu um choque assim. O que eu tô fazendo? Falei, nossa, eu não nasci para isso, né? Não foi para isso. Eu tive períodos de estar tocando e de repente o pessoal saindo na porrada e a gente, pô, vamos parar de tocar. E o cara da casa fala, não, continua. E a gente fazendo trilha sonora para pancadaria. Nossa. E quando que foi a ruptura com isso, então? Então, na verdade, foi o próprio Espírito Santo que foi... Quanto mais eu via essas coisas, mais eu começava a ver que aquilo não era para mim. A ponto que chegou uma hora que eu... Nem na igreja eu não estava tocando mais. Assim, eu falei, Senhor, eu preciso de um tempo para mim. Eu comecei a me reorganizar, a ver o que realmente Deus queria para mim. E nesse período que você conheceu a Camila, como é que foi? Um dia a gente foi participar de um festival. Quando eu estava saindo, uma amiga minha, ela ia cantar. E ela falou assim, eu vou cantar hoje, mas se eu passar... O tecladista que toca comigo, ele vai viajar. Você não quer tocar comigo? E aí a gente foi fazer um ensaio na igreja dela, e lá era culto de jovens, e eu comecei a frequentar aquela igreja. E lá eu conheci a Camila, né? Se casaram depois de quanto tempo? 3 anos para casar. 3 anos juntos. Vocês se casaram e já mudaram para esse lugar. Isso. Lá em Carapicuíba. Aí a casa caiu, literalmente. Caiu. The House is Kabum. The House is Kabum. Como é que foi isso, cara? A gente reformou a casa toda, era uma casa do vô da Camila. E ele deu a casa pra gente e falou, pode morar o tempo que vocês precisarem. E a gente reformou, trocou piso, trocou porta, trocou tudo. Pintou a parede, lixou as paredes, deixou a casa assim nova. E aí logo que a gente mudou, a gente ficou 1 ano e 2 meses morando nessa casa. Aí um rapaz comprou um terreno que tinha atrás, e ele começou a limpar com uma retroescavadeira, mas ele fez a obra de um jeito legal. E o terreno também, ele tinha uma mina de água que estava desativada dentro do terreno. E essa mina ativou, começou a descer a terra e ele não conseguiu conter. Caiu a minha casa de mais um vizinho de cada lado. Esse tempo, foi um tempo que eu aprendi a abrir mão do meu direito. Cara. Tem uma coisa que Jesus tentou ensinar para as pessoas aqui no tempo dele de vida aqui, foi abrir mão do seu direito. Foi quando você tem razão, você ficar quieto. Eu tive que assumir alguns cursos, eu tive que fazer muita coisa. São quase 3 anos e eu ainda não voltei para minha casa. Coisas que eu tinha razão, que eu tinha direito de reclamar, o Senhor me ensinou a confiar nele. E para você ter uma ideia, teve uma vez que teve um vaso sanitário lá que sumiu na casa. Uma coisa boba, um vaso sanitário, barato. E eu conversei com o rapaz e falei, tinha um vaso sanitário, sumiu. Ele falou, a gente usou na outra obra. Eu falei, pô, mas tem 2 anos e meio já que vocês usaram vaso, a gente vai ter que comprar outro. Ele falou, não, mas lavou, tá novo. Meu Deus. Mas aí Deus preparou outra pessoa na hora, assim, meu telefone tocou, aí uma pessoa falou assim, Paulo, o que tá precisando aí na sua casa? Aí eu contei o caso para ele falou, eu tenho um vaso aqui novo que eu comprei errado aqui em casa, eu vou te dar. Então, foi a hora que eu aprendi a abrir mão do meu eu mesmo. Deus pôs a mão em tudo mesmo. Então, se você fizer um resumo da sua vida, o que você pode me dizer que, olha, minha vida se resume a isso e é para esse lugar que eu quero vir? Tudo que eu já vivi na minha vida, o que eu aprendi é que tudo que a gente tem de verdade, é o amor. A presença do Senhor é o amor, é a misericórdia, é a graça. Porque todas as outras coisas que eu tive, eu perdi. Eu tive problemas com relacionamentos, eu tive problemas com
emprego, tive problema com o meu caráter, tive problema com o meu orgulho, com a minha arrogância. Sim. Mas em tudo isso eu vi que o Senhor estava comigo. Então a única coisa que eu não perdi foi a misericórdia e a graça do Senhor sobre mim. Então eu acho que se tem uma coisa que eu vou levar para toda a minha vida, é que apesar de todas as minhas limitações e fraquezas, Deus nunca desistiu de mim. Ele sempre olhou para mim como alguém que podia melhorar, mesmo quando eu achava que não tinha mais jeito. Não. Queria agradecer pelo seu tempo mais uma vez. Você é um cara de caráter e a gente aprendeu a amar nesse pouco tempo que a gente tem andado junto. Amém. Valeu, cara. Amém. Obrigado por tudo. Valeu.